Vamos que vamos aí, segunda questão, 22º exame de ordem, questão aí bem trabalhosa, passando direto aí pelo Código de Processo Penal, mas tranquila, só relembrar, desculpa, é só relembrarmos aí alguns institutos a respeito aí, tá bom? Vamos dar uma lidinha rápida aqui. Em inquérito policial, o Antônio é indiciado pela prática de crime de estupro de vulnerável, figurando ali como vítima Joana, filha da grande amiga da promotora. Então, a Carla, promotora, é amiga ali da mãe de Joana, tá bom? Então, chegando aqui, inclusive aconselhou a família como deveria agir pelo ocorrido, a promotora. Aí, segundo consta no inquérito, o Antônio encontrou Joana numa casa de festa, numa casa noturna ali, de música eletrônica. A Joana falou que fazia faculdade de Direito e acabaram indo para um motel e mantiveram relações sexuais. Antônio posteriormente veio a saber que Joana tinha 13 anos de idade. Aí foi recebido o inquérito, concluído. Carla ofereceu denúncia à promotora, que era amiga da família, a Joana era filha de uma grande amiga sua, tá? Aconselhou, falou com a mãe, como que devia proceder e tudo. Nesse caso aí, a Carla ofereceu denúncia em face de Antônio, em desfavor de Antônio, ali em curso no artigo 217-A do Código Penal, que é estupro de vulnerável, tá bom? Seguindo aqui, a questão pede aqui, a letra A, existe alguma medida a ser apresentada pela defesa técnica para impedir que Carla de participar no processo? Sim, temos que levar em conta que os membros do Ministério Público possuem as mesmas restrições no que tange a impedimento, suspeição dos juízes, tá bom? No caso aqui, deveríamos pedir exceção de suspeição, opor a exceção de suspeição. No caso aqui, parece que estava lá no começo da ação penal, em resposta da acusação, uma preliminar em resposta da acusação, pedindo essa arguição, com base no artigo 95.1 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 104, também do Código de Processo Penal. Ali fala sobre a suspeição, que pode ser arguída, exceção de suspeição. Arguída não, opostas, as exceções. Então, ali, por quê? Vamos verificar onde está previsto que o membro do Ministério Público também tem as mesmas restrições no que tange a impedimento e suspeição que tem os magistrados. Artigo 258, aqui é bem grandinho e tal, mas vamos ver logo aqui, os membros do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer... Vem dizendo lá, é grandinho aqui. E aí no final fala... no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Tá? E aqui, logo no 254, tem um impedimento do juiz aqui. Então, nós temos que fazer essa comparação, essa simetria do Ministério Público em relação ao juiz. Então, vem dizendo aqui, ó, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Né? Ela era amiga íntima da parte. E tem o inciso 4 também. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Essas duas situações a promotora Carla fez. Ela deveria se dar por suspeita, não deveria nem dar realizado a denúncia de Antônio, não poderia. De antemão, ela já poderia se dar por suspeita ali, não fez. Então, aí nós temos que opor as exceções aí, tá? E só para lembrar, se não fizéssemos em peça preliminar de resposta à acusação, faríamos um auto apartados, conforme prescreve o artigo 111 do Código de Processo Penal. As exceções serão processadas em autos apartados
e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Tá bom? Então, essa daí, muita informação, muito dispositivo para andarmos aqui, mas tudo está tudo no código e a gente vai vendo, tem remissão de cá e de lá e por aí vai. Tá bom? A pergunta B, qual a principal alegação defensiva de direito material a ser apresentada em busca da absolvição do denunciado, do Antônio? Aqui a principal suspeita é que Antônio agiu em quê? Em erro de tipo, lá previsto no artigo 20. Erro de tipo no modelo, na modalidade essencial ali, é, invencível, né? E excusável, tá bom? Porque ele desconhecia da idade da vítima. Aqui no caso aqui, o erro de tipo sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. E qual era o tipo legal lá no artigo 217A do Código Penal que o Antônio desconhecia, que errou, né, no termo jurídico, a idade da vítima, porque ele conheceu ela numa festa eletrônica lá, de música eletrônica, de repente a complexão física dela era bem mais avantajada em relação a uma criança, uma criança de 13 anos. Ela falou que fazia faculdade, de repente a conversa dela girava em torno de uma conversa firme, sem ser aquela conversa que vê que não tem conhecimento de determinadas coisas. Então aqui ele agiu em erro de tipo, da forma, a forma inevitável e excusável. Tá? Aí poderia alegar a questão de erro de tipo inexcusável, evitável, no caso, poderia até alegar, não teria problema, porque ele poderia responder por culpa, por não observar a situação ali, fática no momento, a inobservância do dever de cuidado, ele teve ou não teve, ele poderia, mas para isso, o próprio artigo 20, já na segunda parte, fala que permite a punição por crime culposo se previsto em lei, E aqui o crime de estupro de vulnerável não há previsão legal na modalidade culposa. Então ele também não pode responder. Aí torna-se o quê? O fato atípico. Ele não responde por dolo e não há modalidade culposa, então o fato é atípico, tá bom? Nessa situação aí. Então ele não pode responder. E fica bem claro aí que está excluído o tipo penal, excluído ali exclui o dolo, excluindo o dolo o elemento subjetivo do crime, né, ali da sua tipicidade, ou age com dolo ou com culpa, excluindo um dos itens dentro do elemento do crime, que o elemento do crime, o primeiro elemento do crime, é fato típico, tipicidade ali, né, e excluindo um dos elementos do tipo, não há que se falar em crime. Então, conforme nós já falamos, não houve dolo e não tem também a previsão culposa de estupro de vulnerável ali no capítulo que tange a dignidade sexual, a liberdade sexual, né, do nosso Código Penal. Então a resposta está aí, é bem tranquila, trabalhosa. Lembrar, erro de tipo cai bastante erro de tipo. Tem que estar na cabeça a falsa percepção da realidade, do agente, aquela situação toda aí, tá bom? Então fiquem com Deus. Estamos aí na segunda questão. Falta muita coisa, tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Um abração, valeu!